Olá pessoal, a gente vai iniciar mais um vídeo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cota ou cotagem, né? O que é cotagem? É a representação gráfica no desenho das características do elemento através de linhas, símbolos, notas e valor numérico numa unidade de medida. Ou seja, é pelas cotas que informamos as dimensões ou as características físicas através dessas medidas, ok? Bom, o que nós vamos fazer de início ou de imediato, né? O CAD ele tem um gerenciador de estilos. Nós vamos criar um estilo de cota, que o atalho é o D. Tá vendo? Ele já aparece aqui para mim, de Style, ou D espaço, D Enter, funciona da mesma maneira. Quando eu abro essa telinha, ele me dá um estilo já prefixado, que é o ISO 25. Aqui dentro da Dimension Style Manager. Então, o que acontece nesse estilo padrão? Ele já vem com algumas configurações, nós vamos aproveitar a maioria delas, tá? Então, isso é muito importante para nós. Eu vou dar um close aqui inicialmente, tá? E eu vou vir aqui na abinha, ó, Annotate, Dimensions, eu vou clicar aqui, ó, em Linear. Note que a ISO 25 está habilitada aqui para mim, está selecionada. E eu vou inserir uma cota. E aí vocês vão ver que olha como ficou, né? Ficou gigantesco essa cota, ficou enorme, né? Eu tenho um texto grande, eu tenho um símbolo de indicação, essa setinha grande, eu tenho uma única casa decimal, o ideal é a gente trabalhar com no mínimo 2 casas decimais, tá? Então é esse tipo de ajuste que nós vamos fazer nesse momento, ok? Então o primeiro passo aqui é de novo, D Enter, de Style, e clicar em New, porém eu vou selecionar ISO 25 e clico em New, tá? Então vamos dar o nome de cotas externas, ok? Nessa situação, o que é importante a gente entender? A gente está trabalhando com uma cota externa. Nesse desenho específico nós vamos utilizar a escala 1:50, então eu vou colocar aqui, ó, cotas externas 50, só para eu lembrar. Start with, é interessante eu deixar na ISO, na verdade eu preciso deixar na ISO 25, e user for em todos, all dimensions. Por quê? Tem cotas lineares, cotas angulares, cotas de raios, né? Eu preciso que fique para todos os tipos de cota, tá? Esse estilo que eu estou criando. Deixa eu só escrever novamente o nome, cotas externas, tracinho 50 para eu me lembrar, e eu vou dar um continue, tá? Ele vai abrir essa tela para mim, geralmente de praxe. A primeira abinha é a abinha de lines, então se o seu não estiver, você clica na abinha line, tá? O único ajuste que eu faço aqui no Dimension Lines, perdão, é o color. Eu vou deixar by layer, ou seja, toda vez que eu inserir uma cota, eu vou colocar ela num layer, e a cor que estiver no layer será assumida pelas linhas de cota, bem como os seus textos, tá? Nós vamos ver um pouquinho disso. No mais, eu tenho aqui a supressão de linhas, que nós vamos falar só quando for necessário, que na prática é para as cotas internas. Eu tenho aqui Extend Beyond Dim Lines, que é na verdade aqui, ó, na pontinha, tá vendo? Eu tenho uma linha base e eu posso estender essas pontinhas. Eu vou digitar aqui 5, por exemplo. Olha como ficou grande a pontinha da minha linha. Vou deixar padrão, tá? Start from Origin é essa linha aqui, ó, vamos dizer assim, que encosta, quase que encosta no desenho, é a distância dela é a distância dessa linha do meu desenho. Então, um exemplo, tá? Aqui está 0.62, eu vou colocar 5. Olha como essa linha foge ou fica longe do meu desenho, né? Então eu vou deixar aqui padrão novamente, ó, ele vai ficar mais pertinho, certo? E aí, então serve para isso, né? Mas na prática não precisamos alterar nada, tá? Eu só estou mostrando para que serve, o que significa cada situação desta, ok? Então, na próxima etapa, nós vamos falar sobre o Symbol and Arrows. Pessoal, nessa segunda etapa, nós vamos para a aba Symbol and Arrows, ou setas, flechas, né? E aqui nós temos as indicações, né? Essas setinhas, essas linhazinhas que ficam aqui na parte abaixo da parte numérica da cota, né?
Na prática, quase não mexemos aqui também, deixamos tudo do jeito que está. O que eu costumo fazer para a cota externa, né, na parte de design, é deixar ela oblíqua ou oblíque, tá? Que é aquele tracinho mais bonitinho que nós vemos nas aulas, né, de desenho técnico arquitetônico, ok? Então isso daqui ajuda bastante a essa mudança, né? O líder aqui embaixo, na verdade, ele é uma setinha de indicação. Toda vez que eu quiser colocar uma seta e puxar um texto próximo, então neste caso aqui eu vou deixar, né, uma setinha mesmo, ok? E não vou alterar, né, esse parâmetro. Na aba texto, tá? Em um outro vídeo, né, vocês vão poder ter esse acesso, na verdade já estão com acesso a esse vídeo. Eu vou selecionar o estilo cotas na verdade que eu já criei. Aqui, text color, eu vou deixar tudo by layer, que aí ele assume o layer que foi criado. No restante, tá, eu não preciso mexer em quase nada também, mas é interessante nós vermos alguns parâmetros, que é sobre a linha, poderia estar centralizado, poderia estar, por exemplo, abaixo da linha, enfim, vamos deixar, na verdade, above, centralizado na horizontal. Nós poderíamos colocar ele um pouquinho mais para a esquerda ou para a direita, ou no primeiro clique, ou no segundo clique da cota. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na próxima etapa. Ok? Olá pessoal, falando ainda da parte dos textos, tá? O que acontece? Eu tenho um texto aqui de 2.5 e nós vimos, né, ali atrás que o nosso texto estava gigantesco, né? Então nós precisamos alterar o tamanho desse texto de acordo com um fator de escala, ou seja, nós precisamos reduzir, né, todos os símbolos e textos, né, para que a gente possa trabalhar devidamente nessa escala 1 para 50, para que no momento da impressão esses textos estejam com uma altura coerente e legível para que a gente possa imprimir numa sequência aí de projetos, ok? Então qual que é a ideia? Se o meu texto atual é de 2.5, tá, e eu preciso diminuir esse texto, o ideal do meu texto seria uma altura de 0.12,5. Então eu vou vir aqui com a minha calculadora, ó, eu vou pensar da seguinte maneira. Se eu tenho 0.12,5, que é a altura ideal, eu vou dividir por 2.5. E eu gerei um fator de escala de 0.05. E aonde eu altero isso? Eu venho na minha Fit, aqui no Scale for Dimension Features, ou na característica da escala, das dimensões, ou algo do tipo, e eu vou dizer para ele o seguinte: eu quero um uso de 0.05, ou seja, e dou Enter, perdão. E aí o que eu estou dizendo para ele? Eu quero que você ajusta tudo isso para mim, né? Reduz o tamanho dos textos, reduz o tamanho dos símbolos, para que eu possa ter uma altura, um tamanho legível e adequado para o meu desenho, ok? Ok? E aí, na sequência, o que nós vamos trabalhar, né? Seria o Primary Units. Mas só para eu não esquecer, note que eu não mexi em nada da minha Fit, somente no User Overall of Scale Off, perdão. E aí eu vou vir aqui em Primary Units. Esta abinha, ela é muito bacana, muito interessante, tá? Porque é onde eu coloco as casas decimais. Note que aqui, unidade, né? O formato de unidade é decimal. Precisão, se não estava duas casas, cliquem aqui, ó, na terceira linha, duas casas, tá? Separados por vírgula, poderia pôr por ponto, mas geralmente deixamos por vírgula. E aqui, ó, o que acontece na zero suppression, ou supressão de zeros, né? Notem o seguinte: quando eu desabilito, ó, dá uma olhadinha aqui em cima no 1.4, quando esse trailing está habilitado, todo zero após a vírgula, né, ele vai suprimir. Quando ele está desabilitado, tá, ele vai
deixar, né, um zero, né, na segunda casa decimal. O leading, o que acontece? Eu dou uma olhadinha aqui nesse raio de 0,56 aqui no meu caso. Eu vou clicar, ele vai suprimir o zero antes da vírgula, que eu também não quero. Então, eu vou deixar desabilitado. Angular Dimensions, Units Format, é interessante a gente trabalhar com degrees, minutes e seconds, ou seja, ângulos, minutos e segundos, e com uma precisão de ângulos, minutos e segundos, sem supressão de zero nenhum, ok? Então, na prática, galera, é algo nesse sentido que nós devemos fazer para configurar as nossas cotas. Nesse momento eu vou dar um OK, tá? Note que aqui criou um estilo de cota. Eu vou dar um set corrente, ele vai deixar ativo esse estilo, e vou dar um close. Aqui, essa cota que eu havia criado, ela estava no estilo ISO, tá vendo? Quando eu seleciono aqui, ela já aparece para mim aqui em cima, na régua Annotate, clica aqui na régua, no bloquinho de Dimensions, ela está em ISO 25. O que eu vou fazer aqui, só como exemplo, tá? Inicial. Eu vou clicar aqui, ó, e vai me abrir a lista dos estilos que eu tenho. E o estilo que eu quero é 1:50, tá? Note o que aconteceu aqui. Olha que bacana. Eu tenho uma cota agora configurada em um tamanho bacana, 11.50, é o tamanho, é a distância que nós temos neste desenho. Okay? Na próxima. Olá pessoal, neste momento, o que nós vamos fazer? Eu já tenho um estilo aqui, cotas externas, né? Nós fizemos um estilo de cota. Quando eu clico aqui, ó, na abinha Annotate, eu venho aqui nos Dimensions, né? Eu já tenho uma cota externa. O que eu vou fazer agora, né? Eu já tenho essa cota com linhas aqui, né? Eu vou vir aqui, dar um D de Dimension Style Manager, e eu vou criar uma nova cota a partir das cotas externas. Que na verdade todo o fator de escala, os textos, enfim, já estão configurados, né? O que eu preciso nesse momento? Eu vou criar uma nova cota a partir desta, ou seja, ele vai adotar todas as configurações das cotas externas, e eu vou alterar o nome, vou colocar cotas internas. E na prática, aqui vai ficar All Dimensions. Ele está me dizendo que eu estou usando como base as cotas externas 50. Sim, é isso que eu quero mesmo. Tá? Vou dar um Continue. E aqui, na edição das cotas internas, o que eu não tenho? Eu não tenho as linhas, né? Eu só tenho o texto numérico. Na verdade, eu só tenho o texto indicando uma numeração, uma medida, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui na abinha Lines, a primeira aba que eu tenho aqui no AutoCAD, na configuração dessas cotas, é vir aqui, ó, em suprimir de inline 1, de inline 2, e suprimir, né, essa XT-line aqui, enfim, né, 1 e 2, e aí eu vou ter somente textos. O fit já estava configurado, texto já estava configurado, símbolos também, não preciso mexer mais em nada, simplesmente vou atualizar aqui, vou dar um OK, e de fato eu criei dois estilos de cota. Posso até deixar ele corrente, né? E aí eu vou dar um close. Note o seguinte, que aqui ele ficou um estilo corrente. Eu vou inserir essa cota, na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre inserção, mas só para vocês terem uma noção, na aba Annotate, nessa ribbon, nessa régua, tá? Eu vou vir aqui em linear e vou inserir uma cota linear. Note que aqui eu estou solto, eu posso clicar em qualquer pontinho e inserir essa cota linear, ok? Professor, mas caso eu não queira inserir esta cota desta maneira, existem outras configurações e na sequência nós vamos falar sobre elas. Bom pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a finalização aqui das cotas. Na aba Annotate, na ribbon Annotate, eu venho aqui, ó, nesse bloco de Dimensions e posso deixar ativo, por exemplo, as cotas externas ou as cotas internas. Neste caso, eu vou vir aqui, deixar selecionado as cotas externas, vou vir aqui no linear, ó, e vou clicar nos endpoints.
Note que quando eu mexo aqui na minha cota, ó, o texto está solto, tá? E nós vamos ajustar isso. Eu vou vir aqui, ó, eu vou apagar essa cota, vou digitar D de Dimension Style, vou selecionar a cota externa e vou vir em modificar. E aqui em Fit, tá? Uma das coisas que está acontecendo é Place Text Manual, ou seja, o local do texto será colocado ou inserido de forma manual, né? Eu vou pôr aonde eu quiser. E, na verdade não é isso que eu quero nesse momento. Eu vou desabilitar esta configuração, tá? E também para ficar mais charmoso, mais bonitinho nossa cota, aqui em Lines, no Extend Beyond Ticks, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o valor de 1.25, que é esse pedacinho aqui, ó, no final da linha, da onde o texto está sobre essa linha aqui, né? Finalzinho aqui, tá? E aí eu vou dar um OK, vou dar um Close, vou vir aqui em Linear e clicar nos dois pontinhos, Endpoint, e agora o meu texto ficou centralizado e eu tenho um tracinho bonitinho aqui no final da minha cota, ok? E vou fazer isso também para a cota interna. Vou clicar em D, novamente, D Enter, Dimension Style, cotas internas, Modify, in Fit, tá? No meu caso, já está desabilitado, então isso já é um ponto positivo. Se o de vocês estiverem habilitado, desabilitem. No texto, eu posso deixar ele above, sobre. Horizontal, eu posso deixar ele centralizado. Eu posso colocar ele no primeiro clique ou no segundo clique. O que significa isso? Ó? Se eu deixo ele centralizado e dou um OK, vou vir aqui e habilitar. Perdão, o telefone tocou aqui, mas vamos dar continuidade. Eu vou habilitar cotas internas, ok? E vou clicar no linear. Quando eu clico de um ponto a outro, note que ele ficou centralizado, tá? Vou deletar, Dimension Style Manager novamente, cotas internas, Modify. O que eu vou dizer para ele? Eu não quero que você fique centralizado, eu quero que toda vez que eu inserir uma cota interna, eu quero que o texto fique no primeiro clique. Olha o que vai acontecer agora. Eu vou dar um OK, Close, Linear, e aí ele vai ficar no primeiro clique. Onde foi o primeiro clique? Lá naquele cantinho, certo? E eu poderia também, ó, novamente, Dimension Style, Modify. Eu poderia falar para ele que eu quero que todas as vezes que eu inserir a cota, o texto fique próximo ao segundo clique, certo? E vou dar um OK. Close. Vou inserir aqui no linear, tá vendo? Endpoint com endpoint. E ele ficou no segundo clique. Ok, pessoal? Então, na verdade, isso aqui é muito importante, porque depois fica mais fácil de ajustar e fica um parâmetro, né, de centralidade ou de um canto ou de outro na hora de inserirmos algumas cotas, ok? Eu vou falar agora com vocês sobre os atalhos de inserção de cotas. Eles estão todos aqui nessa abinha Dimension, tá? Dimensions, e na verdade eu vou falar dos atalhos para que fique fácil e no dia a dia a gente trabalha muito com isso, né? O primeiro deles é o DLI, que é o DIN linear, ou seja, inserção de cotas lineares. Eu estou aqui na cota interna, ok? Vou clicar aqui, ó, na minha sala e ele inseriu uma cota linear, bem como eu poderia selecionar cota externa e dar um DLI e ele vai me inserir uma cota linear externa, de acordo com a minha necessidade, ok? Eu tenho aqui a DLA, atalho para a criação de cotas, perdão, DAL, a criação de cotas inclinadas, né? Porque na verdade eu posso ter algumas situações. Eu vou desenhar aqui um triângulo qualquer, tá? E aí eu vou mostrar para vocês essa situação. Por exemplo, aqui, se eu quiser utilizar uma cota DLI linear, eu consigo usar uma cota linear aqui e uma cota linear aqui. Só que para eu cotar a hipotenusa aqui, né, olha como fica. Então eu preciso informar para o AutoCAD que eu preciso de uma cota
inclinada, né? Uma cota alinhada, né? E qual que é o atalho? É o DAL, ou DIN Align, tá? E aí eu vou digitar DAL, Enter ou espaço, e olha só como as coisas irão acontecer. E isso irá funcionar tanto para a cota interna quanto para a cota externa, ok? Aqui, por exemplo, nós temos uma outra situação que é as cotas angulares, e o atalho é DAN, de navio. E como que ela funciona? Tá? Eu digitei DAN, espaço, e eu vou clicar nas retas que formam um determinado ângulo. Exemplo, esta reta com esta, e ele vai me dar o ângulo interno ou um ângulo externo, certo? Vou repetir, DAN, um ângulo interno, clico numa primeira reta, na segunda, e ele vai me dar, tá vendo como eu fiz esse triângulo de maneira, ou na verdade de forma aleatória, os ângulos são bem quebrados, né? 58, 59, 19, ou seja, 58 graus, 59 minutos e 19 segundos, ok? Na sequência, nós temos o DAR, ou o DAR. Para que serve? Quando eu preciso de o comprimento de um arco. Exemplo, eu tenho um arco qualquer aqui, tá? Só como um exemplo, tá? E eu preciso saber o comprimento desse arco. É o DAR, tá? Que é DIN Arc. Eu clico no arco e tanto para a cota interna quanto para a cota externa, ele vai aparecer esse símbolo, né, que é o comprimento do meu arco, ok? E na sequência nós temos cotas contínuas, né? Exemplo, tá? Eu vou apagar isso tudo aqui e aí eu vou colocar aqui o DCO, que é a inserção de cotas contínuas. Primeiro momento, eu vou inserir uma DLI, uma DIN linear, e vou pegar aqui, ó, o tamanho da área de serviço. Agora, com o comando DCO, para que ele serve, né? Ele está bem aqui, ó, uma cota contínua. Eu posso inserir de maneira contínua uma cota, tá? Então eu coloquei essa primeira e vou digitar DCO, DIN Continue. Ele vai entender que a partir daquela cota anterior eu posso inserir as demais, certo? Então é interessante, eu insiro uma e a partir dali eu venho clicando e inserindo essas cotas de maneira contínua, tá? Vou deletar aqui, tá? E na sequência nós temos também, tá, a cota de raio de circunferência. Exemplo, tá? Eu vou fazer aqui uma circunferência de raio de 2,5, ok? Está até um pouquinho em cima do desenho. E eu vou digitar DRA, ok? Vou clicar na circunferência, note que tanto interno quanto externo, tá? Eu estou numa cota externa que está ativa, e ele vai me dar o raio, ok? Ou DDI, que é a cota de diâmetro desta circunferência. Eu também clico na circunferência e ele vai me dar aqui, ó, um símbolo de diâmetro, né? Então diâmetro 5, raio de 2,5, diâmetro de 5. Ok, pessoal? Bom, pessoal, aqui é interessante a gente começar a perceber a importância da criação de um estilo de cota. Na aba Annotate eu tenho as cotas internas e externas que eu criei, certo? Nós falamos de todos os atalhos agora há pouco e eles estão todos aqui, ó. Annotate, linear, às vezes pode estar outro nome, mas o importante é que aqui, ó, do ladinho tem uma setinha. E aqui nessa setinha eu tenho uma lista dos tipos de inserção de cota: linear, alinhada, angular, arco, rádio, diâmetro. Então, na verdade, está todos aqui, caso eu não lembre dos atalhos. E o Continue também está aqui, certo? Então, na prática, o que eu preciso, né? Se eu clico aqui no linear, eu consigo inserir uma cota linear. Se eu clico no Continue, ele também vai entender aquela situação contínua, ok? Se eu venho aqui na cotas internas, pode ser uma cota linear, ok?
clico aqui no linear e coloco a minha cota, lembrando que ela está no segundo clique. Certo, pessoal? Então, o que é importante aqui nesse sentido, né? Eu vou pegar uma cota linear aqui, ó, de ponta a ponta, tá? E vou selecionar a cota externa, vou pegar uma linear de ponta a ponta, de endpoint a endpoint, certo? E aí eu vou mostrar para vocês uma situação muito interessante. Aqui eu já tinha alterado o desenho, mas note o seguinte, aqui inicialmente o nosso desenho ele tem 11,50 metros e aqui 6,05, são as cotas originais. Então, por exemplo, eu descobri algum erro no meu desenho, eu consigo dar um stretch, seleciono tudo, direito do mouse, e aí eu digito .50, por exemplo, eu reduzo, né, o meu desenho, e as cotas obedecem também, elas estão passivas aos comandos que nós damos também. E elas estão vinculadas aos pontos de inserção. Tá? Então isso daí ajuda bastante. Eu não posso simplesmente pegar um texto qualquer e colocar ele aqui na tela, né, e digitar o número, porque não é assim que funciona. Isso daqui é um parâmetro importante, é um elemento que precisa ser criado um estilo, precisa ser inserido, e aí sim, dessa maneira, você terá, né, essa cotagem do seu desenho. Obrigado.